Fala galerinha, saudação a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e na aula de hoje nós vamos falar sobre termos relacionados ao nome. Lembrando que esse é o conteúdo aí que nós estamos vendo aí ao longo de algumas aulas já. E essa videoaula nós iremos utilizá-la também como um material, como objeto de conteúdo de revisão. Porque na nossa próxima semana nós já estamos indo para a nossa semana de revisão de conteúdo e na outra semana após a revisão, então, nós teremos a semana de avaliação e de simulado. Então aproveitem esse tempo, utilizem bastante o conteúdo das vídeos e o conteúdo das aulas que nós estamos trabalhando lá na plataforma do Zoom para poder adentrar nos exercícios. Qualquer dúvida, retorne o contato conosco, ok? Então, a partir de agora, para essa aula, eu vou compartilhar um material com vocês e a minha imagem vai ficar um pouco menor na tela. E eu os convido, então, para o conteúdo dessa videoaula. Portanto, nessa vídeo nós falaremos sobre predicativo, sobre complemento nominal e sobre adjunto adnominal. Levando em consideração que nós iremos usar a estrutura básica da oração. A estrutura básica da oração é sujeito mais verbo mais complemento. Vai ser importante falar sobre a estrutura básica da oração antes da gente começar a mergulhar no nosso conteúdo, porque a partir de agora a gente vai ter que ter um olhar muito clínico para fazer as nossas análises sintáticas, a ponto de conseguir compreender o que é classe gramatical e as relações sintáticas entre um termo e outro, ok? Então, primeiro a gente vai falar sobre predicativo. Predicativo é o termo da oração que complementa o sentido e caracteriza o sujeito ou objeto dessa oração. Então, o predicativo, ele está lá no complemento, ele vem depois do verbo, nós temos sempre sujeito, verbo e complemento. Ele é o complemento, então, que ele vai amparar, ele vai completar o sentido do sujeito ou do objeto da oração. Quando eu falo objeto, leia-se presença de um verbo, ok? Então, os predicativos eles vão assumir o papel de núcleo do predicativo, quer dizer, os predicados assumirão o papel de núcleo do predicativo, e eles vão aparecer classificados da seguinte maneira: como predicado nominal, como predicado verbo nominal ou como predicado verbal. Ok? Então, o predicado vai ser nominal quando o predicativo do sujeito assumir o papel de único núcleo. Então, quando esse predicativo, quando esse predicado completar o sujeito da oração, nós teremos um predicado nominal. Agora, quando nós tivermos dois núcleos, nós teremos o predicado verbo nominal. Então, esse termo, o predicativo, ele vai complementar o verbo e ele, ao mesmo tempo, vai trazer o objeto desse verbo, ok? E aí, como predicado nominal, nós temos ali, ó, o termo acessório que complementa o sentido e caracteriza o sujeito. Ele liga-se a esse por verbo de ligação. Já no predicado nominal. Aí, como exemplo ali, ó, exemplo. Eu sou cartunista. Sujeito, eu. Verbo de ligação, sou. Predicativo do sujeito, cartunista. Então, nós temos a presença de um verbo de ligação. E nós vemos que o verbo de ligação, então, ele faz a ligação entre o predicativo, entre o predicado e entre o sujeito dessa oração. Ok? Predicado verbo nominal. Então, o termo acessório que complementa o sentido do verbo da oração. Esse verbo, ele pode expressar, então, uma ação, um estado, um movimento. Aí nós temos ali o exemplo. Ó, certos jornalistas julgam irreversível a situação daquela empresa. Sujeito, certos analistas. Verbo, julgam. Julgam o quê? Julgam irreversível a situação daquela empresa. Predicado verbo nominal, irreversível a situação daquela empresa. E aí nós temos o complemento nominal. Então, como o próprio nome diz, ele vai complementar alguma coisa. Quando eu falo em nome, gente, leia-se sempre substantivo, pronome, adjetivo e advérbio, ok? Então, liga-se ao sujeito sempre por preposição definida pela regência nominal. Nós temos ali um exemplo, ó, respeitar a natureza. Esse primeiro exemplo, nós temos um verbo e depois nós temos um objeto direto. Então, nós não temos um complemento nominal, tá? Porque o complemento, ele está complementando um verbo transitivo direto. Só que no segundo exemplo, nós temos o verbo respeitar sendo utilizado como um substantivo, respeito à natureza. Então, nós temos o sujeito respeito, depois nós temos o complemento nominal à natureza. E notem que nós temos a presença de um acraseado ali, que ele denota o quê? A presença de uma preposição. Então, liga-se sempre por preposição definida pela regência nominal. Respeito à natureza, sujeito respeito, complemento nominal à natureza. Aí nós temos o adjunto adnominal. Os adjuntos são palavras que giram em torno de um núcleo nominal para caracterizá-lo, para completá-lo, para especificá-lo, tá? Então, nós classificamos essas palavras, esses termos, como adjuntos adnominais. Aí nós temos ali um exemplo. Pegando novamente o exemplo do poema do Mário Quintana, Tic Tac. Esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo. Aí nós temos ali, ó,
sujeito, esse tic-tac dos relógios. Aí o núcleo desse sujeito. O núcleo desse sujeito é o tic-tac. Nós estamos falando do quê? Desse tic-tac dos relógios. Especificamente do barulho do relógio, da onomatopeia que descreve o barulho do relógio. Então, o núcleo é o tic-tac, tá? E os adjuntos adnominais são esse e dos relógios. Exemplo, esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo. Esse, adjunto adnominal, tic-tac núcleo, dos relógios, adjunto adnominal novamente. Galera, então, lembrando que esse é o nosso conteúdo também de revisão, então aproveitem bastante esse conteúdo para a gente poder retomar alguns conceitos e definições que não foram tão absorvidas, ok? Lembrando que na nossa próxima aula, então, via Zoom, nós vamos utilizar esse conteúdo para a gente poder descer para a nossa lista de atividades e para as nossas listas de exercícios, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, esse foi o conteúdo da aula de hoje, espero que tenha ajudado muito e até a nossa próxima videoaula. Obrigadão. Tchau, tchau.